Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos meditar em mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, desta vez na lição de número 9, que vai funcionar no dia 30 de agosto. Deve ser o último domingo do mês de agosto do ano de 2020 que nós estamos. É a lição de número 9 e ela tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer as oposições à obra de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus, ela tem oposição. Oposição é alguém que está do outro lado contra a obra de Deus. Alguém que não quer que a obra de Deus seja feita. Você sabe que oposição, você pode ver isso bem claro para você entender num jogo de futebol que um time está de um lado, atacando para aquele lado, e o outro time está do outro lado, atacando contra aquele time. Então eles estão opostos um ao outro, lutando um contra o outro. Cada um quer vencer, né? E então é a oposição. Então a obra de Deus tem muitas oposições. E nós vamos ver como vencer essas oposições à obra de Deus. Então você que é um obreiro que faz a obra de Deus, porque todos aqueles que fazem a obra de Deus, direta ou indiretamente, ou indo, ou contribuindo financeiramente, ou orando, são obreiros. A obra de Deus é essa. A obra de Deus, ela se resume num denominador comum chamado evangelização. O principal objetivo da obra de Deus é pregar o evangelho a toda criatura, ganhar almas para o Senhor Jesus e conservar essas almas ganhas salva. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Depois ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente tem que ir pregar o evangelho, ganhar as almas para Jesus, e em seguida nós temos que ensinar essas almas a servir Jesus, né? A adorar Jesus. Nós temos que ensinar essas almas. Depois que essas almas estão ensinadas, orientadas, num curso, né, chamado discipulado, aí essas almas, né, têm que descer as águas batismais, se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa aí é a finalidade. Pregar o evangelho, ganhar as almas, ensinar as almas a seguir Jesus, a servir Jesus e batizar essas almas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos cultos de ensino, nos cultos de ensino, de oração e doutrina, que nós chamamos, na escola dominical, nos cursos teológicos, nós vamos ensinar esses novos irmãos, né, como servir a Deus, como se manter firme na presença do Senhor, como vencer todos os obstáculos, né, que aparecem, que surgem no caminho, como andar nesse caminho estreito que o próprio Jesus falou. O texto áureo dessa lição de número 9, está em Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as lutas, em todas as provas, em todas as dificuldades que surgem nesse caminho estreito que leva ao céu, que é Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. É Ele que vence por nós. Não é nós com as nossas próprias forças que vencemos, não. Quem vence por nós é o Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai usar algumas armas que nós precisamos ter. A alma da fé, a alma da perseverança,
a alma da esperança, a arma da fidelidade, do amor que nós temos que ter para com Ele, para com a sua obra e um para com os outros, a arma do perdão, a arma da união, são as armas que o Senhor Jesus Cristo vai usar. Essas armas têm que estar conosco, Ele vai usar para nos dar a vitória. A verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que nós enfrentamos e encontramos por esse caminho. O Senhor Jesus Cristo é muito maior do que o problema que surgiu no nosso caminho, a luta, a prova, a dificuldade. Ele é muito maior do que isso. Em certas coisas, nós temos que lutar. Nós temos que lutar com fé e confiança, amor, esperança em Deus, mas nós vamos chegar a um momento que nós vamos descobrir que nós mesmos, com as nossas próprias forças, habilidade, treinamento, cursos, experiências, nós não temos capacidade para vencer aquela luta, aquela batalha, para passar por aqueles obstáculos, né? Para cruzar aquela fronteira, aquele abismo, subir aquele monte. Nós não temos condição. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro isso para nós, que quando alguma coisa torna-se impossível para nós, isso se torna possível para Deus, porque tudo é possível para Deus. E para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo também tudo é possível. Nós somos mais do que vencedores nele, em Jesus, que tudo vence por nós. Segunda-feira, leitura diária. Segunda-feira, Efésios capítulo 6, versículo de 12 a 16. A fé, uma arma contra a oposição. A fé é uma arma poderosa, infalível contra a oposição. Então, se o título da lição é Como vencer as oposições à obra de Deus, então o primeiro remédio, a primeira arma que essa lição de número 9 nos passa é a fé. Não tem como nós vencer as oposições, os que são e estão contra a obra de Deus, que nós fomos incumbidos, chamados por Deus, ordenado por Jesus a fazer. Não tem como nós vencer essas oposições contrárias se nós não tiver fé. Nós precisamos ter fé, porque sem essa fé é impossível nós agradar a Deus. E se nós não agradar a Deus por intermédio da fé, Ele que é quem vai vencer as oposições contrárias à obra dele, porque a obra dele não é nossa, Ele não tem como Ele lutar e vencer por nós, porque Ele não se agrada daqueles que vão fazer a obra dele, que fazem a obra dele, que estão fazendo a obra dele sem fé. Como é que eu vou evangelizar, pregar a palavra dele, né, se eu não creio, se eu não tenho fé que ele vai salvar e que o evangelho, que é a palavra dele, a pregação de salvação, o apóstolo Paulo disse que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, primeiramente, eu preciso crer que eu estou salvo. Se a trombeta tocar agora, eu vou para o céu morar com Deus. Ou se Deus tirar o meu fôlego de vida, eu também vou para o céu morar com Ele. Eu preciso crer na minha salvação, que eu estou salvo
E preciso crer que, embora a pessoa para quem eu vou falar do amor dele, do evangelho, embora ela seja dura de coração, embora ela seja incrédula, não acredite no amor de Deus, na misericórdia de Deus, não acredite que Jesus pode salvar a alma dele ou dela, perdoar os seus pecados, apesar de tantos pecados, tantos e tantos pecados que ele ou ela veio a ter cometido até agora, né? Mas ele precisa acreditar que Jesus Cristo não leva em conta o tempo da ignorância que a pessoa passa sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a sua palavra, né? Ele precisa acreditar que Jesus não leva em conta. Na hora que a pessoa ouve o Evangelho, a palavra de Deus, abre o coração, deixa Jesus entrar, se cumpre nela Apocalipse 13:20, ela ouve a palavra, obedece a palavra, atende o chamado de Jesus, abre o coração, Jesus entra, ceia com ele e ele com Jesus, seus pecados são perdoados. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo que a palavra, o evangelho está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Se o nosso coração nos crê que Jesus Cristo fez esse grande sacrifício sofrido, doloroso, né? Lá no Calvário, derramou seu sangue, levou 40 chicotadas, coroa de espinho, todo esse sacrifício é útil. Esse sacrifício é aquele que vai perdoar os nossos pecados, salvar nossa alma do inferno, do cativeiro, pagar o preço do nosso resgate, do cativeiro do diabo. A pessoa precisa crer nesse sacrifício, né? Se ele crê que Jesus Cristo fez esse sacrifício, e esse sacrifício, né, ele tem poder para salvar nossas almas, perdoar os nossos pecados. E se com a boca dele, enquanto vivo, ele confessar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida diante dos homens, então ele será salvo, ela será salvo. É isso que diz a palavra de Deus. Então é uma questão de fé, muita fé. Terça-feira, Mateus 7, de 7 a 1. Mateus capítulo 7, versículo 7, a oração, uma arma contra a oposição. Então, nós só vamos orar a Deus pedindo para Ele nos dar vitória diante das oposições, das pessoas que o diabo está usando para ficar contra a obra de Deus, para lutar contra a obra de Deus. Nós só vamos ter essa fé se nós orar. A oração e a leitura da palavra vai gerar uma fé salvífica poderosa no nosso coração. Então nós temos que orar. A oração é uma arma contra a oposição, porque nós vamos orar, apresentar a Deus as lutas, as dificuldades, obstáculos, as oposições, e Deus vai nos dar vitória. Quarta, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 ao 32. A união, uma arma contra a oposição. Então, a primeira arma que nós temos que usar contra a oposição é a fé, a segunda é a oração e a terceira é a união. Eu não vejo como se nós, os crentes salvos, tivermos fé, vivermos uma vida de oração, não tem como nós não viver em união. Porque com a fé no nosso Senhor, uma vida de oração, aonde o Espírito Santo vai se aproximar de nós, é Ele que nos une, é Ele que nos aproxima. É o Espírito Santo que tem um fruto chamado amor, que vai derramar em nossos corações e vai fazer com que nós viva unido uns com os outros. Então anote bem essas armas. Fé, Efésios 6, de 12 a 16, oração, Mateus 7, versículo 7 em diante, e a união, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 até o 32, é a união. Nesse fato aí, com certeza você vai ver aquela história, aquela narração que os irmãos da igreja primitiva estavam todos os dias unânimes, unidos, reunidos,
no templo. Eles estavam unidos na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, que é nos cultos de ensino. Eles tinham tudo em comum. Além dos dízimos e das ofertas, eles vendiam suas propriedades, pegavam o dinheiro todo, traziam, depositavam no pé dos apóstolos, e era repartido com cada um segundo a sua necessidade. Eles caíram na graça do povo e Jesus todos os dias salvava almas. Nós vamos ver com certeza essa união é uma arma muito forte. A quarta arma para vencer as oposições é a vigilância, uma arma contra a oposição. Essa vigilância nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. A vigilância, né? A quinta arma contra a oposição e a obra de Deus. A obra de Deus precisa triunfar. Nós temos que fazer a obra de Deus e ela precisa triunfar. Se ela triunfar, então aí nós vence a oposição. E a sétima arma, né, está no sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 34, versículo 42, a grandeza da obra de Deus. Então, olha as armas. Número 1, fé. Número 2, oração. Número 3, união. Número 4, vigilância. Número 5, a obra de Deus tem que ser feita. Número 6, a grandeza da obra de Deus. São essas 6 armas para nós vencer a oposição. Mas nós temos aqui a introdução da lição. A introdução diz o seguinte: na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. O ponto central deste tópico diz: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vai aparecer muitos obstáculos. Pessoas contra, pessoas criticando, pessoas escarnecendo, pessoas desfazendo, desconsiderando, pessoas falando palavras negativas, pessoas dizendo que nós não vamos conseguir, que nós somos um povinho muito fraco, que Deus não ouve nós, porque Deus não ouve a pecador. Eles vão falar tanta coisa, que se nós não tiver essas 6 armas que nós ouvimos agora mesmo, nós não vamos conseguir vencer. Nós vemos que a primeira parte da lição diz o seguinte: qual a procedência desses ataques? Essas pessoas que lutam, que se opõem, que estão do outro lado, que trabalham e lutam ao contrário da obra de Deus, que fazem tudo para que a obra de Deus não seja feita. Da onde é que vem isso? Quem é que usa essas pessoas? Veja bem, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Então, por trás desses ataques, dessas pessoas que se opõem contra a obra de Deus, tem uma força, que não é uma força física, é uma força espiritual. Não é um treinamento, não é cursos preparatórios que eles fazem, como o exército faz, as forças armadas faz, não. É para obter força, inteligência para vencer. Não, é uma força espiritual. Vejamos, a Bíblia diz, não temos que lutar contra a carne e sangue. Então a nossa luta não é contra os seres humanos, que eles que são feitos de carne e sangue, né, seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Então, é uma luta espiritual. Esses seres espirituais, né, da maldade, nas regiões celestiais, está falando do diabo, Satanás e seus anjos, que são os demônios, que estão na região celestial, no segundo céu, no céu atmosférico, né? São os seres espirituais invisíveis que precisam de um corpo físico para se materializar, né, com toda a sua força, o seu poder da maldade para fazer o mal. Jesus deixou bem claro isso. O ladrão é o diabo. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então essa obra de matar, roubar e destruir, o diabo usa pessoas que não têm Deus na vida, que estão com a sua mente vazia. A Bíblia diz que mentes vazias é a oficina do diabo. O diabo usa essas pessoas para fazer essas três obras, que é matar, roubar e destruir. Então é uma força da maldade. Você vê que tem muitas pessoas que roubam, né? E tem roubos de banco, de tanta de coisa, né? De dinheiro, roubam nas empresas, destrói, mata. Tudo essas pessoas não são eles mesmos, de si mesmo, né? Eles não fazem cursos, eles não fazem treinamento para isso, não. Isso o diabo dá a eles. Sabedoria, inteligência, capacidade, todas as ideias. Você vê que é crime organizado. É uma capacidade, é um treinamento para eles fazerem isso. E com isso, eles vão causando a destruição do seu próprio corpo físico, da sua própria alma e do corpo físico e das almas de muitas pessoas que vão fazendo parte dessas atitudes, né, da maldade. Então, essas pessoas todas aí, induzidas por esta força do mal espiritual, eles se opõem contra a obra de Deus, e que, em contrapartida, Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Jesus Cristo veio para trazer paz, para trazer amor, né? Para unir. Jesus Cristo quer que nós viva unido em paz, em amor, para que nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus e estejamos prontos, preparados para subir ao encontro do Senhor, no ressoar da trombeta, no arrebatamento. Jesus Cristo veio para fazer tudo aquilo de bom para a humanidade, buscar e salvar os que estão perdidos. Tudo ao contrário da obra do diabo. Por isso que o diabo, ele é opositor. As obras de Satanás são opositoras, são o contrário à obra de Deus. E nós fomos chamados por Deus para fazer a sua obra. Infelizmente, a maioria das pessoas, se você for ver, eles estão do outro lado, do lado do adversário, fazendo a obra do diabo, matando, roubando e destruindo. Poucos que se dispõem a estar do lado de Deus, fazendo a obra de Deus, levando a paz, levando o amor, levando a união, levando o perdão, levando a graça, a misericórdia de Deus. Poucos se dispõem a fazer. O próprio Jesus falou que a seara é grande, ou seja, tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, precisando ter um real encontro com Deus. Mas o apóstolo Paulo perguntou, mas como que essas pessoas vão se encontrar com Deus? Como que eles vão ouvir a palavra de Deus se ninguém foi enviado? E como que alguém vai pregar, né, se ele não foi enviado? Né? E se nós não pregar, se nós não falar do amor de Deus, se nós não falar da misericórdia de Deus, como que essas pessoas vão ouvir? Porque para gerar fé salvífica no coração delas, elas precisam ouvir a palavra. E para elas ouvir a palavra, nós temos que ser pregados. Enviado nós já fomos por Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que ir, nós temos que fazer a obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então nós vemos, portanto, nesta luta, é antes
de tudo é espiritual. A nossa luta é espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumento dos demônios, os quais nos atacam desde que Lucifer caiu em pecado no céu, foi expulso de lá. Ele tem sido adversário, né, de Deus e da sua obra. Né? Então, desde que o Satanás foi expulso do céu, ele se tornou adversário. E as pessoas, como eu disse, repito, aqui está escrito na lição, o diabo usa, eles são meros instrumentos. Assim como eu, como você, que é um pregador, que trabalha na obra de Deus, que faz a obra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, é assim como nós somos servos, instrumentos nas mãos de Deus, vaso escolhido por Deus, assim são essas pessoas nas mãos do diabo, instrumento para fazer a obra da maldade. Qual a orientação da Bíblia? Diante dessa luta, ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais A. resistir no dia mal, B. tendo feito tudo, C. ficar firme. Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que nos revestir do capacete da salvação, para estar sobre a nossa cabeça, protegendo a nossa mente. Nós temos que nos revestir da couraça da justiça, que é uma proteção, é justamente aquele escudo, né? Que alguém usa, os policiais usam para proteger eles das balas, dos projetos que vêm sobre eles, né? É aquela proteção que fica aqui protegendo aqui o tórax, o peito, o coração, tudinho. Nós temos que, isso aí é uma armadura de Deus, é a couraça da justiça. Então, o capacete da salvação, ou seja, a salvação de Jesus Cristo, ela é o muro, protege a nossa mente, protege, né, o nosso entendimento. E a justiça de Deus, nós temos que fazer a obra da justiça. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a justiça de Deus protege, né? Ela protege o nosso coração, né? Para que Deus possa continuar habitando nele, né? A espada do Espírito e a palavra de Deus são as armas de Deus, né? A preparação do evangelho da paz que calça os nossos pés, a fé, né? São essa armadura de Deus que nós temos que ter constantemente para que possamos resistir, estar firme. Veja assim, a Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas sim ficar firme e resistir e vencer. Então a Bíblia não está dizendo para nós fugir da luta, pelo contrário, ela está dizendo para nós resistir. É isso que a palavra de Deus nos diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não dê lugar ao diabo. Não pratique as obras da carne. Dar lugar ao diabo é praticar as obras da carne, que está relatada no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Né? É a arma da porfia, é a arma da inveja, é o orgulho, é a glutonaria, é a feitiçaria, é a idolatria, é a inimizade, é a porfia, é tudo aquilo, é as obras da carne. Nós não podemos praticar a obra da carne, não podemos deixar que o amor de Deus seja ofuscado pelo ódio. Não podemos usar as armas da carne, porque aí estaremos dando lugar para o diabo, e aí o Espírito de Deus vai se afastar de nós, né? Os anjos do Senhor vão deixar de acampar em nossa volta, e o diabo vai passar a nos usar. E aí, meus amados irmãos, nós vamos perder a nossa salvação. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A fé é a arma mais poderosa, mais eficaz que nós temos para vencer as forças do diabo. Diabo e os seus anjos, demônios, anjos caídos,
a fé é a arma mais eficaz. Por que a fé é a arma mais eficaz? Porque, como eu já disse e repito para vocês, quem é que vai vencer essa luta contra o diabo e os demônios, os anjos caídos? É nós mesmos? Não. É Deus que vai vencer por nós com seus anjos. E se nós não tiver essa arma aqui chamada fé, se nós não tiver fé em Deus, Ele não vai vencer por nós. É por isso que essa arma aqui não pode faltar em nós. A fé, o escudo da fé não pode faltar. Nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus que está em Efésios capítulo 6. Mas essa arma aqui, a fé, é a mais poderosa que nós temos, porque ela nos protege, ela é um escudo que nos protege, porque nós vamos estar atacando o adversário, atacando o inimigo com a palavra de Deus. Nós vamos estar pregando o evangelho e aí nós estaremos atacando o exército inimigo do diabo, que é mentiroso. Nós vamos estar atacando com a verdade. Mas em contrapartida, eles vão estar atacando de lá também, lançando os dardos, lançando as flechas, lançando tudo de ruim contra nós. E esse escudo da fé aqui é que vai nos proteger dos dardos inflamados do maligno, das lanças, né, das pestes perniciosas, das pragas que andam na escuridão. É essa arma aqui, a fé. Você não pode deixar que a sua fé em Deus venha a fracassar. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Para você vencer o mundo, para eu vencer o mundo, para nós vencer o mundo, nós temos que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você vê bem que o diabo chegou para Jesus e colocou essa deidade de Jesus Cristo, né? Dele como Filho de Deus, o diabo sabia que ele era e é o Filho de Deus. Mas ele, vendo que Jesus Cristo estava num corpo carnal, 100% Deus, mas 100% homem, então ele veio atacar Jesus como homem. Naquela luta que Jesus venceu 3 ataques do diabo lá no deserto, Jesus não estava ali como Deus, ele estava como homem. E o diabo como diabo, lutando com Jesus como homem, não como Deus. Porque como Deus, o diabo não teria nenhuma chance, nem sequer de se aproximar e ficar dialogando com Jesus. Mas ele viu que Jesus estava ali como homem, para demonstrar para mim e para você que apesar de nós estarmos nesse corpo mortal, nesse corpo corruptível, mas com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com a nossa fé em Deus, nós podemos vencer o diabo assim como Jesus venceu. Então o diabo chegou e diz, isso está em 1 João capítulo 5, versículo 5, né? É que diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O diabo diz assim: se tu és o Filho de Deus. 3 vezes o diabo falou isso para Jesus, lá no deserto. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui para baixo, né? Tudo isso que está diante dos teus olhos, me deram, é meu. Eu te dou, se tão somente me adorares. Em todas essas investidas, Jesus Cristo venceu o diabo com a palavra e com a fé em Deus. Então, ao contrário do diabo, para nós vencer as oposições contra a obra de Deus, para nós vencer as forças do diabo, né, nós temos que crer, nós temos que ter fé. A nossa fé tem que estar nisso aí. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando um crente confessa isso com fé, com convicção, que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
Isso aí não é revelado pela carne para ele, é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Foi isso que Jesus falou ali para o Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo falou para ele: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo do meu Pai que está no céu que te revelou isso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé. Então luta com fé. Se você for lutar contra as forças da maldade, do diabo, sem fé, você vai ser derrotado. Nós temos que lutar a boa milícia da fé. Nós temos que fazer a obra de Deus com muita fé, que Jesus Cristo está conosco, que Jesus Cristo vai ouvir a nossa oração, que Jesus Cristo é poderoso, vai aplicar aquela palavra no coração do pecador e que aquele pecador vai aceitar Jesus, vai ser salvo. Nós temos que crer que não importa o grau de enfermidade, o tempo de doença que a pessoa esteja enfrentando, Jesus Cristo disse para nós, quando nós estiver evangelizando, que surgiu o enfermo, que surgiu o endemoniado, o que surgir, nós temos que levantar nossa mão e, em nome de Jesus, repreender a enfermidade, curar o enfermo, expulsar os demônios, fazer a obra do Senhor, porque Ele está conosco. Nós temos que ter fé, louvado seja Deus. Toma posse da vida eterna, 1 Timóteo 6,12. Tudo isso pela fé. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 2 e 5. É pela fé que nós experimentamos o gozo, a alegria do Espírito Santo. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11:6. Devemos não temer, mas crer somente. Aleluia. Conforme Jesus Cristo disse ali para o Jairo. Quando o Jairo veio chamar Jesus Cristo para ir até a sua casa, porque a sua filha estava enferma à beira da morte. Jesus Cristo disse que ia, mas no caminho andando para lá, apareceu aquela mulher, 12 anos de hemorragia, perdendo sangue, e se prostrou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo ali, tocou nas ornas do seu vestido e foi curada, porque esse foi o propósito que ela fez. Então, até que Jesus fez aquele milagre, aquela maravilha na vida daquela mulher ali, então a filha de Jairo morreu. E os seus criados vieram e disseram para ele: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. E Jairo ficou muito triste, mas Jesus Cristo, olhando para ele, disse: não temas, Jairo, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos também não temer, não ter medo, não nos preocupar, não ficarmos ansiosos, mas tão somente crer. Nós temos que crer, porque se Jesus está conosco, se Ele está conosco no caminho, Ele vai fazer milagre no caminho e vai chegar na nossa casa e vai fazer o milagre. Se por acaso você vê que aquele centurião, ele disse que Jesus, que ele não merecia. A casa dele não era digna de que Jesus Cristo entrasse lá. Ele não merecia. Ele não era digno de Jesus ir na sua casa. Mas ele disse: Jesus, eu creio que o Senhor é todo-poderoso, o Filho de Deus. E eu creio que assim como eu, que tenho autoridade sobre 100 soldados, eu digo para um vai, ele vai, para outro fica, ele fica. Eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus disse: vai, seja feito conforme a tua fé. E virou para os judeus e falou: nem no meio de vocês eu encontrei tanta fé assim. Então você vê, um homem não era judeu. Significa um homem hoje não é crente. Mas ele já ouviu falar tanto de Jesus. E ele acredita que Jesus pode fazer milagre na sua vida.
muitas pessoas que ainda não são crentes têm uma fé maior ainda do que a fé de muitos crentes. Então a fé é muito importante. Todas as vezes que Jesus Cristo fez um milagre, ele sempre disse para a pessoa: vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme a tua fé. Então você vê que a fé é o instrumento, a fé é algo necessário para que Jesus Cristo venha operar. Se eu não tiver fé, se você que está precisando de um milagre, se você não tiver fé, nada vai acontecer na sua vida. O maior problema que tem na sua vida, nas nossas vidas, é o pecado. O pecado nos separa de Deus. E essa doença chamada pecado, essa peste, essa lepra chamada pecado, para que Jesus Cristo venha nos perdoar, para que o seu sangue nos purifique de todo pecado, nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer no sacrifício do Calvário. Nós precisamos crer que Jesus Cristo perdoa todos os nossos pecados, salva a nossa alma, escreve o nosso nome no livro da vida e nos leva para o céu. Nós precisamos crer nisso. Mas os opositores sempre vão dizer que isso não é possível, que nós tínhamos que ter aceitado Jesus quando éramos ainda criança, né? Que agora não tem mais jeito, depois de fazer tanta coisa errada, agora não tem mais jeito. São as palavras opositoras, mas nós temos que crer que a palavra de Jesus Cristo diz, a palavra do Senhor nos diz, que ela está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Se com a nossa boca nós confessar, com o nosso coração nós crer, nós seremos salvos. Nós temos que crer nisso daí. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. A nossa luta contra o inferno, contra as potestades, contra o diabo, contra os demônios, ela tem que ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas das vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. As armas carnais, né? As armas carnais, elas podem ser armas literais visíveis, como arma de fogo, arma branca, pedaço de madeira que chamam de porrete, lança, essas coisas. Mas as maiores armas que aqui a lição está nos referindo, carnais, são as armas espirituais, como o orgulho, a inveja, o ciúme, o ódio, né? A raiz de amargura, o ressentimento. São as armas carnais, espirituais, mas carnais, e que só nos levam a dar lugar ao diabo. Se nós praticar essas armas carnais, descritas em Gálatas capítulo 5, nós vamos dar lugar ao diabo, como eu já falei e repito. Segunda parte da lição, o inimigo procura atingir a nossa fé. Se a nossa fé, meus amados irmãos, é a maior arma, a arma mais eficaz, mais poderosa que nós temos para vencer a oposição. E se a oposição contra a obra de Deus não são as pessoas, e sim o que está por trás deles, é o diabo, é os demônios que são a oposição, né? Então, se as armas carnais são essas, nós temos que lutar e vencer com as armas de Deus. Então o inimigo procura atingir a nossa fé. Nós temos que ter fé. Nós não podemos deixar de acreditar no nosso Deus. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Veja bem, a arma eficaz, uma das armas mais eficazes do diabo é o desprezo. A arma mais eficaz que nós temos para lutar contra o inimigo, qual é? Repetimos, para não esquecer, a fé. Aqui nós estamos vendo quais são as armas eficazes do inimigo para guerrear contra a obra de Deus, contra nós e contra Deus. O desprezo. Diziam que fazem estes fracos judeus. Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse, quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Quando o crente é tentado
a se comparar com o inimigo está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais poderoso, é mais forte do que nós. Números capítulo 13, versículo 31. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem da fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela, contra essa gente. Números 13, 30. O Senhor é conosco, não os temais. Número 14, versículo 9. Então, o desprezo. Você pode ver que lá em Neemias, você pode ver aqui, né? O que é o desprezo, olha, as armas que o diabo usa, né? Escarnecer, subestimar, desprezar, desfazer, zombar, desconsiderar, inveja. Você vê bem que Neemias capítulo 4, versículo 13 e 4, Tobias, usado pelo diabo com as armas do desprezo, ele disse para Neemias e para o povo judeu, o povo de Israel, ele disse o seguinte: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Versículo 4, o povo de Israel disse diante disso aí: ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. Então, veja bem que o adversário chegou e disse: ele estava construindo um muro de pedra, pedras com cimento, um muro muito forte. Os adversários, os opositores, aqui, liderado por Tobias, chegou lá e eles viram, com certeza, eles viram que o muro estava bem construído, bem firmado, bem fundado, edificado, o material era de primeira e que não tinha como, só Deus poderia derrubar aquele muro. Mas o que eles fizeram? Mentindo, eles usaram uma palavra de desprezo, de escárnio, de derrota, de fracasso, e disseram para o povo judeu, o povo de Deus, para Neemias, né, que olha, vocês vão construir o muro, tudo bem, eu estou vendo que o muro está indo aí de vento a popa, como se diz, né, a todo vapor, mas vocês vão construir, vai terminar, mas eu digo uma coisa para vocês. Infelizmente, lamento dizer para vocês que do jeito que vocês estão construindo esse muro aí, com esse material que vocês estão construindo aí, ó gente, se uma raposa vier aí e bater de encontro esse muro, vai derrubar tudo. Uma raposa derruba esse muro aí de vocês, é fraco demais. E o que acontece? Aquela mensagem de oposição, aquela mensagem de escárnio, de zombaria, que subestimou eles, de desprezo, de desconsideração, aquela mensagem ali do cão, do diabo, da oposição, ela foi tão forte e atingiu a mente, o coração do povo de Deus, que sabiam muito bem que quem deu a ordem para construir o muro, levantar as portas, quem deu o material todinho foi Deus, quem deu a sabedoria, a capacidade, tudo foi Deus, e que Deus estava com eles. Eles deveriam saber muito bem, eles deveriam ter vigiado, prestado bem atenção, que maior é Deus, maior é o que está conosco, como diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do que os que estão do outro lado, os opositores. Mas a palavra negativa, ela é tão venenosa, é um dardo inflamado do maligno, é uma lança do inferno, que vem venenosa, aquela lança venenosa com veneno da incredulidade, da dúvida,
do desprezo, do escárnio, da fraqueza, atingiu de cheio. Por falta de vigilância, atingiu o coração e a mente dos judeus. E eles se consideraram agora fracassados, desprezados, abandonados. Se consideraram uma presa fácil na mão do inimigo. E que o inimigo estava zombando e criticando deles e que Deus não estava com ele. Então você vê, o desprezo é uma arma que o inimigo usa. O inimigo sempre vai usar pessoas para chegar para você e desprezar você. Quando alguém chegar para você e disser, você não consegue, deixe esse negócio de mão, esse negócio de cantar, esse negócio de pregar, esse sonho que tu tem, tanto na vida espiritual quanto na vida social, financeira, econômica. Isso aí tu não vai conseguir. Quem és tu para isso? Larga esse negócio de mão. Tu tá sonhando muito alto. Olha que quem sonha muito alto, voa muito alto em seus sonhos, a queda vai ser muito grande. Para com esse negócio aí. Para com esse negócio, né? Sempre tem esses opositores que estiveram ali no lado, ali perto do Bartimeu, dizendo para eles, para de clamar, ele não vai te ouvir. Sempre vai ter essas oposições. Mas, meus amados irmãos, nós temos que acreditar que quem mandou nós fazer a obra foi Deus. As armas que nós temos são eficazes e poderosas. Nós não podemos desprezar, subestimar as armas do inimigo, que elas são poderosas também. Mas o que nós temos que entender que maior é o que está conosco, que as armas que Deus colocou em nossas mãos são muito mais eficazes e poderosas do que as armas do inimigo. E que Deus é todo poderoso. Nós não podemos desprezar o inimigo dizendo que ele não tem poder, porque ele tem poder sim. Agora o nosso Deus é todo poderoso. Todo poder, Jesus Cristo deixou bem claro, todo poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide, ele mandou nós ir e disse, eu vou estar com vocês. Então, se Jesus está conosco e nós não temos dúvida que Jesus é soberano, pisou na cabeça do diabo, da serpente, tomou a chave da morte do inferno da mão dele. Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha para o diabo. E é ele que vai vencer o diabo por nós. É ele que vence o diabo por nós. Todas as obras do diabo foram vencidas lá na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo disse lá, está consumado. Ali ele venceu todas as batalhas contra o diabo e os opositores da obra de Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então veja bem, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Neemias, capítulo 13, versículo 31. Os israelitas recusaram-se subir. Nós não podemos nos recusar a subir. Nós não podemos nos recusar a fazer a obra de Deus. Porque está difícil, porque ninguém quer ouvir, porque isso, porque aquilo. Se Deus está mandando nós subir, nós ir fazer a obra, vamos fazer, porque Deus vai estar conosco. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem da fé transmitida por Caleb. Nós não podemos nos recusar a dar ouvido à mensagem da fé. Deus sempre vai estar usando alguém para falar conosco, com fé, com amor, para nos animar, para nos encorajar. Não podemos nos recusar a ouvir a mensagem da fé. Certamente prevaleceremos, disse a mensagem da fé para eles. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Primeira arma que ele ataca a nós é com desprezo. Segunda arma que ele ataca a nós é com escárnio. Escárnio significa escarnecer, significa zombar. A pessoa fica zombando. Foi isso que o Tobias falou. Se uma raposa passar aí, vai derrubar esse muro, né? É desfazer daquilo, é subestimar, é desprezar, é desconsiderar. Isso tudo, na verdade, meus amados irmãos, esse escárnio, essa zombaria, tudo isso aí, não é outra coisa não, é inveja. É que o inimigo já viu
que Deus tem uma promessa na sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão. Deus tem uma promessa, Deus te prometeu. Deus sabe, sim, como disse o apóstolo Paulo, que nós somos fracos, porque quando nós nos consideramos fortes, aí nós estamos fracos. Mas quando nós nos consideramos fracos, quando nós dissemos assim, que nem Moisés disse, quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu para fazer isso? Eu não sou ninguém, eu não sei nem falar. Quando nós pegamos toda a nossa capacidade, nossos cursos teológicos, nossos cursos, nossos estudos seculares, nossas profissões, os dons que Deus nos deu, e colocamos todos nos pés deles, como diz a Bíblia, e consideramos como trapo de imundície, e dizemos assim, Senhor, apesar de tudo isso, mas a obra do Senhor eu não tenho capacidade de fazer, só pela tua graça e pela tua misericórdia. Aí Deus vem sobre nós e nos fortalece e nos dá as armas espirituais e nos capacita e nos dá força e por intermédio de nós ele faz a obra dele. Aleluia. Então o inimigo está usando essa pessoa para dizer que você não consegue, que você está sonhando alto demais. Quem é você para fazer isso? Quem é você? Você está dizendo, você é filho lá de caboclo, lá do interior. Você é pessoa pobre. Você vê bem que o Gideão falou assim, olha, eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família é mais pobre, mas o anjo insistia em dizer para ele, vai nessa tua força. Ele dizia, não tenho força, sou fraco, quem sou eu? O anjo continuava dizendo, vai nessa tua força, Deus é contigo. Então a Bíblia nos diz que Deus exalta os humildes, os simples e abate os orgulhosos, os que se exaltam. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Esse escárnio, essa zombaria, tudo que estão fazendo, na verdade, o diabo, na vida dessa pessoa, já viu. Ele já viu o plano, ele sabe muito bem do plano, e sabe muito bem do poder que Deus tem e que Deus vai te dar vitória. Só que ele quer que você desanime. O diabo quer ver você desanimado. Ele quer que você não acredite na profecia, naquela pessoa que Deus usou em profecia para lançar promessa sobre a tua vida. Ele quer que você não acredite nisso, que você não acredite em Deus. Você vê bem que ele levou lá e induziu a Adão e a Eva para não acreditar no que Deus disse para eles. Aleluia. E Adão e Eva, infelizmente, deram ouvido para o diabo, não acreditaram em Deus, acreditaram nele e sofreram barbaramente. Por causa da atitude de Adão e Eva, nós também hoje sofremos. Então, nós temos que acreditar em Deus. Não importa o que o diabo está usando as pessoas para fazer, para dizer que nós não vamos conseguir, não vamos chegar a lugar nenhum, que eles estão escarnecendo, zombando de nós. Aleluia. Não importa. Continuamos acreditando e confiando em Deus, porque Ele é soberano. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus tem usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Fico desanimado. O escárnio, a palavra de desprezo, a palavra de zombaria, a palavra que subestima, a palavra que desconsidera, aleluia, a inveja, tudo aquelas palavras de desprezo, lançando nós lá para o fundo do poço, faz com que a gente fique desanimado. E quando nós estamos desanimados, Deus fica triste com nós. Por isso que ele falou para Josué, tem bom ânimo, é assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Né? Nós encontramos na Bíblia 362 vezes, uma vez para cada dia do ano, dizendo, não temas. Tem bom ânimo, tem bom ânimo. Nós precisamos de estar animado, encorajado. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. O escárnio. Hebreus 11:36. Né? Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Mateus 20:19. Né?
Eles disseram para Jesus, olha, tu expulsa demônio, mas não é que tu seja o filho de Deus, tu diz que é o filho de Deus. Mas o que nós já entendemos é o seguinte, que tu expulsa demônio é no nome do Bezebu. Quem é o Bezebu? Satanás, o príncipe dos demônios. Então eles disseram assim, olha, tu expulsa demônio no nome do adversário, daquele que tu diz que é teu adversário, porque tu mesmo não tem poder nenhum, não. Quem és tu? E então Jesus disse assim, se eu expulso o demônio no nome de Bezebu, que é o chefe deles, então o reino do inferno está dividido. E todo o reino dividido não pode subsistir. Mas se eu expulso o demônio pela mão e pelo poder de Deus, então eu serei mais do que vencedor. Então Jesus não se deixou levar pela zombaria e pelo escárnio, né, pelo desprezo. Ele disse, se chamo Bezebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O que Jesus quis dizer? Se estão zombando de mim, que sou o pai da família, o filho de Deus, enviado a essa terra, o que eles vão fazer dos meus servos, a quem eu enviar? Então, meu amado irmão, se estão zombando de ti, dizendo que tu não vai conseguir não, que esse teu sonho não vai dar em nada, assim fizeram com Jesus, assim fizeram com os apóstolos, mas eles conseguiram, com a arma da fé, eles venceram a arma do escárnio e do desprezo. Nós venceremos também. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. O desprezo, o escárnio, faz parte da cruz que nós temos que aceitar, tomar todos os dias e levar. Nós não podemos, se nós ficar desanimados, com o escárnio, com o desprezo, nós estaremos lançando a nossa cruz fora, abandonando a nossa cruz. E aí nós não vamos ser dignos de ser discípulos de Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escárnio e da cruz. Você vê bem, existem crentes carnais e crentes espirituais. Os crentes carnais, quando são escarnizados, desprezados, zombados, eles abandonam a cruz. Abandonar a cruz é abandonar a obra que Deus te chamou para fazer. É abandonar esse talento, é abandonar este dom que Deus colocou nas tuas mãos, que tu estás dizendo que não vai mais cantar, que não vai mais pregar, que não vai mais pastorear, que não vai mais liderar esse departamento, que não vai mais fazer essa obra aí, porque estão dizendo para você, os carnais, os crentes carnais, e olha que tem até obreiro carnal, que está falando para você, tem até presbítero, pastor, diácono, tem líder carnal, que o diabo está usando para dizer para você que você não vai conseguir. Eu já ouvi um dia um crente carnal dizer para um outro crente, dizer para ele assim, olha, procura outra coisa para fazer, porque isso aí não, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir tu cantar. Então, não se importe com isso. O que Deus colocou na tua mão, faz. Se não está certo, afinado, ele vai aperfeiçoar a obra que ele colocou na tua mão, mas não despreze. Vence com a arma da fé, a arma do escárnio e do desprezo que o inimigo está lançando contra você. O inimigo chama nossa atenção para a imensidade da tarefa. O inimigo, ele vai chamar nossa atenção para a imensidade da tarefa. Quantos irmãos, quantas vezes você já dissemos, mas esse trabalho que o pastor me deu para fazer, esse trabalho que o líder me deu para fazer é muito grande, eu não tenho condição de fazer isso. Gente, eu não dou conta de fazer isso, não. Isso é muito grande, gente, quem sou eu para fazer? Né? Então, esse trabalho é muito grande, Deus me mandou ir lá pregar para aquele homem, mandou ir lá dirigir aquela congregação, fazer aquela obra, mas, gente, é difícil demais lá, é muito difícil. Quantas pessoas que aqui no Cachimba não querem vir, é difícil encontrar um obreiro para vir aqui. Por quê? Porque as informações que são passadas, comentadas lá fora do bairro do Cachimba, é que aqui é difícil, aqui é complicado, aqui é todo difícil, aqui não é fácil.
pois nós estamos trabalhando aqui já há quase 6 anos. Fácil não é, mas com a ajuda de Deus, nós temos vencido e temos realizado a obra do Senhor nosso Deus. Verificaram dos montes de pó as pedras que foram queimadas. Moisés, ao olhar para a dimensão das tarefas para o qual Deus chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus. Isaías 26:12. Mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos, a tarefa seja grande. Então você vê que o povo de Israel ali olhou e disse assim, é difícil mesmo, né? Olha só os montes queimados aqui de tijolo, de areia, de pedra. E olha só o material que nós temos. É pouco demais. Nós somos pouca gente. É muita coisa para fazer. O Moisés disse assim, eu não tenho condição. Eu não sei nem falar. Mas Deus usou a boca do profeta Zacarias e Ageu para animar Zorobabel, para animar o sacerdote Josué, para animar o povo. Deus também falou com Moisés, eu vou ser contigo, eu vou estar contigo. Quando Moisés estava se atrapalhando, Deus usou o seu sogro Jetro para vir falar, para ele dividir as tarefas. Deus sempre vai usar alguém, a obra é dele. Ele sempre vai te dar graça, ele sempre vai te dar capacidade. Quando faltar material, ele vai providenciar. Quando faltar mão de obra, ele vai providenciar. Quando faltar um conselho, uma orientação, uma opinião, uma dica, ele vai usar alguém para falar com você. Mas a obra dele não vai parar. Então somente não desanima. Porque não tem como Deus te usar, minha irmã, meu irmão, na sua obra, se você estiver sem fé, se você estiver desanimado, se as palavras negativas do inimigo entrar no teu coração e você acreditar nisso, e você desacreditar em Deus, se você fizer isso, aí não tem como Deus ser mais com você. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu que tudo que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, invejas e levantaste essas calúnias. Portanto, escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrarem-se e exultarem-se e não atentarem para os que falam deles. Jesus disse, olha, quando vocês forem perseguidos, humilhados, quando o povo da oposição, o contrário à obra de Deus, levantarem contra vocês, fizerem acusações falsas, né? Falarem palavras negativas, disserem que vocês não vão conseguir, escarnecerem de vocês, zombarem de vocês, não acreditarem em vocês, regozije-se nesse dia, porque assim fizeram com os profetas, os patriarcas que foram antes de vós. Regozije-se, porque se estão levantando contra vocês, é porque estão vendo que vocês têm êxito, que esse negócio vai dar certo. Irmãos, se as pessoas realmente vissem que
você é um fracassado, que você é uma fracassada, que esse negócio que Deus colocou no teu coração, na tua mente para fazer, não vai dar certo, você não vai conseguir. Se eles realmente vissem isso, né? E se eles realmente estivessem preocupados com a sua reputação, que você não seja levado ao escárnio, jamais eles iam chegar aí e dizer isso para você. Eles estão dizendo isso para você porque eles queriam, na verdade, os opositores queriam, na verdade, estar no nosso lugar. O lugar que nós estamos hoje, fazendo a obra de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, é o lugar que o diabo estava. É o lugar de destaque, é o lugar de glória, no meio das pedras preciosas. O diabo nos odeia os seres humanos, e em especial odeia aqueles que estão fazendo a obra de Deus, porque tomaram o lugar dele. Hoje, os seres humanos estão adorando a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, recebendo a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, aquilo que Lúcifer recebia no meio das pedras preciosas. Fazendo a obra de Deus, nós estamos comandando, dirigindo o povo de Deus. Deus tem nos colocado na frente do seu rebanho para liderar, para apacentar, para pastorear. É o trabalho que o diabo fazia na frente dos anjos, né? Como Lúcifer, e querubim ungido. Mas ele teve orgulho no seu coração, quis subir e fazer o seu trono acima do de Deus, foi lançado de lá para baixo. Por isso o diabo tem ódio de nós, porque nós estamos fazendo aquilo que ele fazia antes, mas ele perdeu isso. E ele não quer que nós faça isso. Ele quer que nós faça a mesma obra de rebelião, de rebeldia, desobediência que ele fez contra Deus e por isso foi destronado. Se nós fizéssemos a obra do diabo, nós vamos também ser lançados no lago de fogo, no abismo como ele foi lançado, como ele vai ser lançado. Nós vamos ser desprezados, vamos ser inimigos de Deus. Então, que na verdade, o inimigo usa essas pessoas aí, tá certo? Para que nós venha desfalecer a nossa fé e nós saia dessa posição de adoradores, de servos de Deus, de portadores de uma mensagem, de embaixadores de Deus, de templo do Espírito Santo, de morada de Deus. Mas, irmãos, não vamos nos importar com isso, não. Vamos entender, nós não fizemos nada para merecer isso, mas Deus nos escolheu, Ele nos amou primeiro, Ele nos ama. Vamos acreditar nisso, vamos acreditar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então você veja bem, o inimigo chama a nossa atenção para isso, né? O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. É mais uma arma que ele usa, né? Primeiro ele usou o desprezo, né? Ele usou o escárnio, agora usa os boatos e as mentiras. Ele usa para nos enfraquecer, né? Vejamos, os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava concluir-se rei, né? Como já disse, né? Então veio esses boatos, veio essas mentiras e veio as ameaças, né? Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles. Enfim, espalharam medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que eles estavam com a colher de pedreiro, com tijolo na mão, e a outra mão estava com a arma. É como se estivesse com a Bíblia, com a harpa, com os instrumentos, louvando e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Então nós vemos isso aqui, né? Essas armas aí, os boatos. Quantos irmãos que estão fracassando na fé, que já fracassaram na fé, pelos boatos, pelas mentiras, né? Pelas mentiras, as pessoas sempre elas se levantam, né, contra os que estão na frente, procurando derrubar, inventando mentira, inventando calúnia, é tudo, né, ali, e com isso vai derrubando. Eles procuram derrubar os líderes,
para que aí as ovelhas também vão todo no meio, aquela coisa ali que acontece, né? Nós vemos que, a terceira parte da lição, qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Como foi que eles conseguiram vencer toda essa oposição? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Você tem que ter essa certeza, essa chamada que você tem, esse dom que você tem, né? Essa obra que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Primeiramente, você tem que ter certeza que você é salvo, porque você aceitou Jesus, que Jesus está na sua vida, que você é templo do Espírito Santo, que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu. Você tem que ter certeza disso. Você tem que ter certeza que não foi o homem, não foi o pastor que te chamou e que deu esse cargo nas tuas mãos de liderança. Você tem que ter certeza que se você é chamado para cantar, para pregar, se sempre você tem oportunidade, não é o homem que está te chamando, não. É Deus que está chamando você. É Deus que toca no coração dele para chamar você, para dar a você essa oportunidade. É Deus que está te dando a oportunidade. Você tem que ter certeza disso daí, né? Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda dos principados. Provérbios 29, 20. Falamos palavras impensadas. Podemos, assim, governar o nosso espírito, né? Nós temos que ter certeza disso. Os Neemias tinham essa certeza, por isso eles venceram. Os judeus venceram pela oração. Então o líder tem que ter certeza. O pastor tem que ter certeza e fé e confiança que ele foi chamado por Deus e aquela obra Deus colocou ele nas mãos dele. E o povo, a igreja, tem que viver uma vida de oração. É pela oração. Os líderes vão vencer as oposições pela certeza, pela fé, pela confiança na chamada de Deus, e a igreja vai vencer pela oração. Neemias ora, homem de oração, com frequência. Lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim, para que, ó bem, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sabalate. Você vê bem que Neemias ora, obedecendo a palavra de Deus que diz: orai pelos vossos inimigos, amai eles e orai por eles. Tobias e Sabalate eram inimigos, opositores à construção do muro, à construção da cidade, do templo. Eles eram opositores. Mas Neemias aqui está orando por eles também, para que Deus tenha misericórdia. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-lo. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de prevalecermos, né, perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou os efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito. E os colossenses, ele escreveu: perseverai na oração. O que é, então, perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve de orar. Encontrando-nos apenas na oração, precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle
sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demora porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. Os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. E é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós e enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos nossas tarefas diárias, o Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nossos corpos, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. Então, nós temos que orar constantemente, sem cessar, independentemente da nossa posição. Não é preciso nós estar de joelho, não. O que nós temos que estar é sempre pensando em Deus, sempre conversando com Ele, em espírito e em verdade. É a oração mais eficaz, é aquela em espírito e em verdade. O Espírito Santo está sempre intercedendo por nós, diante do Pai. Antes que venha a palavra na nossa boca, Deus já sabe de tudo. Portanto, a fé, a oração, a confiança em Deus, o ânimo, nós devemos ter essas armas e devemos vencer. Vencer com essas armas a oposição à obra de Deus. Deus colocou em nossas mãos essa obra. Nós vemos aqui umas mãos. Nós vemos de um lado 2 mãos com o dedo positivo. Assim, é a confiança, é a posição, é fazendo a obra. E nós vemos dedos negativos, contrários, é a oposição à obra de Deus. E sejamos desse lado assim, positivo. Vamos fazer. Deus é conosco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.